Fala pessoal, eu sou Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e hoje eu vou te ensinar como minera a moeda Monero com um novo algoritmo que é o Kryptonite versão 7. A Monero tinha o algoritmo Kryptonite que só era minerado através das máquinas ASICs, as máquinas especiais de mineração. Como essas que eu vou te mostrar aqui, né? Por exemplo, você tinha aqui o exemplo dessa Antiminer X3, que custa $1.990, que era usada para minerar Monero, né, com o algoritmo Kryptonite. Você tinha também essa Baikal, que eu vou te mostrar aqui, essa máquina que está fora do estoque, né, que essa marca não tem no estoque, mas essa máquina aqui também minerava Kryptonite, né, a moeda Monero que tinha o algoritmo Kryptonite. Só que se você tem essas máquinas, essas ASICs, você não vai mais poder minerar Monero, mas você vai poder continuar minerando moedas com o algoritmo Kryptonite, como por exemplo essa moeda Bytecoin, Electroneum, Graphcoin, IPBC Coin, Sumocoin e Aeon. São moedas que ainda são mineradas porque elas têm o algoritmo Kryptonite, mas a Monero você já não consegue mais minerar com essas máquinas, porque o algoritmo dela mudou para a versão 7, Monero V7, Kryptonite V7, que é um algoritmo minerável através de GPUs, de placas de vídeo. Então você já pode minerar com a sua rig a moeda Monero, que eu vou te mostrar agora como faz, tá bom? Vou deixar esses links aqui também dessas máquinas, caso você queira comprar, tá? Bem, muito bem, então, vamos lá. Eu vou te mostrar como se minera a moeda Monero com Hive OS. Eu te mostrei aí no canal que eu tenho utilizado o Hive OS, que é uma versão do Linux que você executa através do pendrive para botar a sua rig de mineração para funcionar sem aquela tela carregada do Windows, tá? Ligou a rig com um pendrive e você já minera. Tem um vídeo aí no canal que antes, se você quiser saber como se usa o Hive OS, é um vídeo rig de mineração, minerando com Hive OS, tutorial passo a passo, um vídeo de 1 hora, onde eu explico passo a passo como você instala o Hive OS num pendrive e bota a sua rig de mineração para funcionar com Hive OS. O objetivo agora não é ensinar o Hive OS, mas sim como minerar a moeda Monero usando o Hive OS, tá? Que é esse ambiente. O Hive OS é um sistema operacional que você bota lá no pendrive e bota a tua rig para minerar. E você controla a sua rig que usa o Hive OS através do site Hive OS Farm. Esse daqui que eu vou te mostrar agora e também vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então eu vou fazer login aqui, né? Eu me cadastrei nesse site porque eu estou usando o Hive OS. Vou colocar aqui o CAPTCHA. Você já tem outros vídeos aí que eu tenho utilizado o Hive OS. Por que eu tenho usado o Hive OS? Porque ele economiza energia, não fica aquela tela carregada do Windows consumindo energia, tá? Então, quando eu tenho aqui ó, no Hive OS, eu já criei a minha rig que se chama Judith, como você pode ver aqui, ó, minha rig se chama Judith, né? E eu estou minerando a moeda Monero já, ó. Eu já estou minerando a moeda Monero lá na Mining Pool Hub e é isso que eu vou te mostrar agora, como você faz para minerar. Se eu clicar aqui nessa opção monitor aqui no Hive OS, ó, ele está me mostrando, está consumindo 1,17 kW, é o consumo de energia elétrica, 6,66 kHz por segundo é o poder de mineração, e eu estou minerando com a CPU e com 8 GPUs, tá? Eu estou usando a CPU também para minerar, tá bom? Mas como faz isso? Ó, vou lá na Mining Pool Hub, se você não tem cadastro na Mining Pool Hub, você clica em Sign Up, se cadastra aqui. Eu já tenho o cadastro, então eu vou clicar em Login aqui para fazer apenas o meu login na Mining Pool Hub, tá? O Hive OS, na verdade, para você minerar com o Hive OS, você tem que desconectar uma pool. Eu vou me conectar à Mining Pool Hub que minera Monero. Aqui eu coloco o meu e-mail, vou colocar minha senha aqui para eu acessar o meu ambiente aqui na Mining Pool Hub. Vou aqui interagir com o CAPTCHA, ele sempre pede para você fazer essa interação com o CAPTCHA aqui, né? E vamos lá, vou fazer o login, pronto, já fiz o login aqui na Mining Pool Hub. Para eu configurar o Hive OS para minerar aqui na Mining Pool Hub, eu vou precisar de alguns dados da Mining Pool Hub, tá? Então vou abrir o bloco de notas para eu ir anotando esses dados que eu vou precisar. Primeira coisa que eu vou precisar aqui na Mining Pool Hub, eu vou clicar aqui na opção Monero, ó, na moeda que eu quero minerar, que é a Monero aqui, ó, clico na Monero, qualquer lugar, tem aqui do lado esquerdo também Monero, ó, posso clicar aqui, e ele vai para a página onde tem a explicação de como eu minero Monero.
Para minerar Monero, eu tenho o endereço da pool de Monero aqui nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Eu vou escolher essa da Europa aqui, tá? Mas você pode escolher a outra também. Vou copiar esse endereço aqui e vou jogar aqui para o bloco de notas, que é, na verdade, o endereço da pool, tá certo? A pool para minerar Monero aqui na Mining Pool Hub, esse é o endereço, tá? Eu preciso desses dados. O que mais que eu preciso aqui da Mining Pool Hub? Eu vou clicar aqui nessa opção Hub Workers, eu preciso do nome do meu worker, tá? Se você se cadastrou agora aqui na Mining Pool Hub, você tem de criar um worker. Eu já criei um worker aqui chamado Judith, que é justamente o nome da minha rig, tá? Ó, lá no HiveOS, a minha rig se chama Judith. Crie um worker na Mining Pool Hub com o mesmo nome da tua rig lá no HiveOS, que facilita o trabalho, tá certo? Para criar o worker é bem simples aqui, ó. Só você colocar o worker name, né, no caso Judith, a senha padrão é sempre X, é bom você manter a senha padrão. E aí você clica em Add New Worker. Eu não vou clicar em Add New Worker porque eu já tenho o meu worker Judith criado aqui. Eu coloquei Judith, coloquei X e Add New Worker para criar esse worker aqui, tá? Não vou criar, vou apagar aqui porque eu já tenho criado. Mas eu já sei os dados que eu tenho aqui, ó. Esse é o meu usuário da Mining Pool Hub. Vou jogar aqui, ó, né? Esse daqui é o endereço da pool. Vou colocar aqui no bloco de notas, endereço da pool, da Mining Pool Hub, tá? Esse que está aqui embaixo. E vou colocar também o meu user aqui, o meu usuário na Mining Pool Hub, que é esse daqui, tá? Esse aqui é o meu usuário. E eu preciso também do meu worker aqui, do nome do meu worker aqui na Mining Pool Hub, que é justamente Judith, que é o mesmo nome da minha rig lá no HiveOS, tá bom? Esses dados são importantes, são os únicos dados que eu preciso aqui da pool, tá? O endereço da pool aqui para Monero, que é o algoritmo Kryptonite V7, que é o novo algoritmo da Monero. Esse é o endereço aqui da pool da Europa, né? Esse é o meu usuário na Mining Pool Hub e esse é o meu worker na Mining Pool Hub. São esses dados que eu preciso aqui, tá? Eu vou te mostrar, eu estou minerando Monero agora. Eu vou clicar em Balance aqui, ó, e tá vendo que eu tenho Monero aqui? Vou ampliar um pouquinho para você ver, ó. Tenho Monero, é só clicar em Manage Wallet aqui para ver o meu poder de mineração. Aí ele vai para essa tela, eu clico em Dashboard aqui do lado esquerdo, e ele me mostra, eu estou com 5.94 kHz por segundo, tá? Ó, não bate, se eu for lá no HiveOS e clicar em Monitor, aqui no monitor está mostrando que eu estou com 6.6 kHz por segundo, mas aqui na Mining Pool Hub está mostrando que eu estou com 5.94. É que a minha rig pode ter esse poder de mineração de 6.6, mas aqui na pool eles estão conseguindo alocar para mim esse 5.94. Sempre vai haver uma diferença, tá? Se você comparar na pool, sempre vai ter um valor menor do que o HiveOS mostra, tá certo? E aqui também ele tira uma média geral, né? Ele não é do momento exatamente, tá? Se eu clicar em Transactions aqui, ele mostra as transações, ó, as operações aqui, ó. Cliquei em Transactions aqui do lado esquerdo da tela, ele mostra aqui para mim as transações, o que eu estou recebendo, as taxas que estão sendo cobradas aqui. E Balances aqui é justamente para mostrar o meu saldo, tá? Para o meu saldo aqui dessa moeda, tá certo? Bom, muito bem, para você sacar a moeda daqui também é só clicar em Manage Wallet aqui, ó. E quando você clica em Manage Wallet, você pode sacar aqui, ó, colocar o valor aqui que você quer, tal, e aí você consegue sacar aqui no Cash Out. Não é isso que eu vou fazer agora porque eu tenho um saldo muito pequeno. Mas tem outros vídeos aí onde eu mostro isso, tá certo? Então na Mining Pool Hub, você só entra na Mining Pool Hub, na verdade. Para que você entra na Mining Pool Hub? Para obter esses dados, tá certo? Para obter o quê? O nome do teu worker, do teu usuário aqui. E para obter aqui onde você clicou em Monero, os dados da mineração de Monero, que são justamente o quê? O endereço da pool que você precisa. Agora, aí você anota isso, anotei isso aqui no bloco de notas, agora o meu trabalho vai ser lá no HiveOS, tá certo? Eu vou lá na minha opção Rig, aqui eu vou ter de criar uma configuração para minerar Monero, então eu vou na opção Wallet aqui em cima, vou em New Wallet aqui em cima, vou dar um nome, ó, Monero, vou colocar um nome para minha configuração aqui, Monero V7, opa, vamos colocar direito aqui, Monero V7, vou colocar aqui, ó,
mining pool, e vou colocar alguma coisa turbinado, tá? Turbinado. Vou colocar um nome para a configuração para a configuração que eu vou fazer para ligar minha rig na Mining Pool Hub. Aqui eu coloco o meu e-mail, tá? Aqui, ó, no DWall, aqui você vai colocar o seu usuário da Mining Pool Hub, tá? Se você não se lembra, ó, eu anotei aqui no bloco de notas, o meu usuário é ECTeruel. O usuário da Mining Pool Hub, eu venho aqui e coloco nesse campo aqui, ó, DWall Wallet Address, tá certo? Bom, para minerar Monero, a melhor opção aqui é essa opção XMR Stack. Por quê? Porque serve para quem tem placa NVIDIA, para quem tem placa AMD e para quem quer usar CPU. Se você tem uma rig que tem NVIDIA, AMD, tudo junto, essa é uma ótima opção, porque ele minera com todas as placas, sem grande dificuldade. E ainda usa CPU também, tá? Eu tenho só NVIDIA, então ele vai usar minhas placas NVIDIA e também o processador para minerar. Porque Monero dá para você minerar também com o processador, não só com as placas de vídeo, tá certo? Bom, então vamos lá. Seleciono aqui o XMR Stack, que é esse software que eu vou utilizar. Aqui embaixo, ó, no Wallet in Work Template, eu vou colocar o seguinte, o nome da minha rig é Judith. O meu usuário é ECTeruel. Então, aqui nessa opção Wallet in Worker Template, eu clico nesse izinho e copio essa primeira opção aqui, ó, né? Vou dar um Ctrl C nessa primeira opção de template que ele dá e colo nesse campo, tá certo? O que é isso, pessoal? DWall é o seguinte, aqui no DWall, aqui em cima, o DWall Wallet Address, eu coloquei meu usuário. Então esse DWall aqui, na verdade, ele vai ler o quê? ECTeruel, que é o nome do meu usuário. E onde tem worker name, ele vai ler Judith, que é o nome do meu worker, lá na Mining Pool Hub, e também é o nome da minha rig, aqui no Hive OS, tá certo? Aqui no pool URL é onde eu vou colocar aquele endereço, ó, o endereço lá da Mining Pool Hub para minerar Monero. Então eu pego isso daqui e vou colocar nesse campo aqui, ó, pool URL, tá certo? O password aqui eu coloco o X, né, que é a senha do meu worker lá na Mining Pool Hub. E agora é o seguinte, tá bom, ó, tá configurado, tá? O e-mail, o nome, o meu usuário, selecionei o software, coloquei aqui esse template que é o meu usuário, o meu worker, coloquei o endereço da pool e o X. Se eu quiser clicar em OK, eu já posso começar a minerar. Mas existem umas configurações específicas para você minerar melhor com as suas placas de vídeo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, se eu quiser colocar configurações específicas da AMD, eu coloco nesse campo aqui. Se eu quiser colocar configurações específicas para NVIDIA, eu coloco nesse campo aqui. Para CPU, nesse campo aqui. Eu vou colocar algumas configurações específicas aqui para NVIDIA, para melhorar a mineração com as minhas placas. Se eu clicar nesse izinho, ele mostra aqui, ó, a configuração que eu poderia fazer. E aí ele me dá uma configuração padrão aqui. Eu não vou usar essa configuração padrão. Eu achei no site justamente desse minerador XMR Stack, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, eu achei uma configuração adequada para as minhas placas de vídeo GTX 1080 Ti e 1080. Nesse site aqui, ó, que eu vou deixar para você, que é o site do minerador XMR Stack, tá certo? Ele tem algumas configurações aqui prontas para mim. Então, por exemplo, ó, para 1080 Ti, né, com 954 hashes por segundo, você tem, ó, 1080 Ti Gaming, que é a MSI, depende das placas que você tem, tá? Eu vou usar as configurações da EVGA. Eu tenho placa 1080 Ti EVGA, MSI, não dá para eu configurar totalmente correto todas as minhas placas. Então eu vou escolher a configuração dessa 1080 Ti. E é só clicar nessa opção aqui, ó, Continue Reading aqui, né? Continue Reading, ou seja, eu vou ler a configuração adequada, clico nessa opção e ele me mostra aqui a configuração adequada, tá certo? Ó, é só eu pegar isso daqui, ó, copiar esse bloquinho, vou dar um Ctrl C nesse bloquinho e vou jogar no bloco de notas, tá? Deixa eu apagar essa configuração que eu já usei e vou jogar no bloco de notas, porque aí eu vou montar a configuração para as minhas placas 1080 Ti. Precisa fazer isso? Não precisa, só o que eu configurei ali já basta, tá?
Mas aqui eu vou configurar, ó, por exemplo, essa daqui vai ser a primeira placa. Minha primeira placa, vou dar um Ctrl C e Ctrl V embaixo. Por quê? Porque a minha segunda placa eu vou usar a mesma configuração da 1080 Ti. A minha terceira placa aqui, ó, número 3 aqui no index, mesma configuração. Só que a minha quarta placa é uma GTX 1080. Então eu vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui, vou escolher a configuração da GTX 1080. Eu clico aqui, ó, em GTX 10 Series aqui em cima de novo. Vou achar a configuração da 1080, que é a minha terceira placa. Aqui tem 1070, 1080 Ti. Aqui, 1080, ó, EVGA GTX 1080. Aí eu vou clicar nessa opção Continue Reading aqui também. E aí vem para essa tela e eu pego essa configuração da 1080 aqui, ó. E vou adicionar lá na sequência, tá? Veja, ó, na sequência aqui eu adiciono a configuração dessa 1080, vou manter o mesmo padrão aqui do de cima, né? Vou manter a mesma padronização. Isso não é obrigatório, tá? Mas se você fizer isso daqui, você minera melhor, as tuas placas vão minerar melhor, tá? Então você está fazendo tipo uma otimização. Então a minha primeira placa, eu peguei a configuração da 1080 Ti, EVGA, a segunda eu peguei da 1080 Ti, a terceira é 1080 Ti, a quarta é 1080, eu peguei essa configuração da 1080, que é a quarta placa de vídeo que eu tenho, tá? Aí eu faço o quê? Eu pego aqui esse pedaço, eu tenho ainda a quinta placa de vídeo, que é uma 1080 Ti, a sexta placa de vídeo, né? Que é uma 1080, na verdade não é a sexta aqui já, é a sétima, porque ele começa no zero, né? O zero... na verdade é 0, aqui é 1, né? Aqui é 2, aqui é 2, a terceira placa, aqui é 3, que é a 1080, aqui é 4, aqui é 5, né? Aí o que eu faço? Eu tenho mais placas, então eu preciso de mais, copiar e colar mais bloquinhos desses. Aqui é 6, né? 1080 Ti, aqui é 7, que na verdade são 8 placas, né? Começou em 0, então eu tenho 8 placas, 8 GPUs. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, são 8 placas. Sendo que eu peguei essas configurações, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você queira usar, tá bom? Não é obrigatório, tá? Mas eu vou pegar essa configuração que eu fiz aqui, ó, Ctrl C nessa configuração aqui, das minhas placas de vídeo, e vou colar onde? Vou lá, ó, nesse NVIDIA Config Override, eu pego e dou um Ctrl V aqui, eu colo essa configuração. Aqui eu tenho a configuração exata para NVIDIA 1080 Ti. Ó. Essa é a 0, essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3, que é a 1080, essa é a 4, 1080 Ti, 5, 6, 7. Então tem as minhas 8 placas aqui configuradas. Aqui eu estou otimizando, eu não precisaria fazer isso. Eu estou otimizando a mineração de Monero, fazendo essa configuração baseado no que eu tenho nesse site, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, para as placas GTX, é o site do minerador, tá? Para você fazer um benchmark, para você fazer uma otimização na mineração. Ah, e se você não fizer isso? Se você não colocar nada nesse campo? Tudo bem. Aí as tuas placas vão minerar numa configuração padrão e vão ter um resultado um pouquinho menor do que o normal, tá? Então esse campo não é obrigatório o preenchimento, mas eu preencho porque vale a pena você otimizar a mineração. Então, ó, eu estou criando a minha wallet aqui no HiveOS, coloquei os dados, coloquei e-mail, coloquei meu usuário, escolhi o minerador, vim aqui embaixo, coloquei aqui o TheWall, que é o meu usuário da Mining Pool Hub, o worker name, que é o nome da minha rig, que é Judith, que é o meu worker também da Mining Pool Hub, o endereço de Monero da Mining Pool Hub, o X, que é a senha padrão, e aqui embaixo, nesse campo NVIDIA Config Override, eu coloquei as configurações para as minhas GTX 1080 Ti, para dar um benchmark, para otimizar. Se você tem AMD, você precisa achar as configurações de AMD também nesse site que eu vou deixar aqui para você, ó,
AMD. Aqui tem as configurações corretas para você montar também um benchmark aqui nesse campo AMD, tá? Nesse campinho aqui AMD. Bom, feito isso, eu vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, a minha configuração de wallet já foi criada, tá? Ó, se eu procurar aqui, eu criei uma configuração. Qual era o mesmo nome da minha configuração? É que eu tenho tantas que eu vou configurando, eu vou criando, né, configurações para as moedas que eu minero e elas vão ficando aqui. Mas aqui, ó, Monero Mining Pool turbinado, foi essa que eu criei agora, tá? Veja que eu já tenho uma configuração que eu fiz que eu estou minerando nesse momento. A minha rig está minerando nessa configuração, mas eu criei uma outra agora só para te mostrar, né? Aqui eu criei uma configuração, aqui ó, com os dados tal. E aí, como é que eu faço para botar minha rig para minerar com essa configuração que eu acabei de fazer? Se você quiser editar a configuração, é só clicar nesse lápis aqui, ó. Você entra lá e pode alterar as configurações, tá? Aqui as configurações certinho. Vou deixar todas essas configurações na descrição do vídeo aí para você, tá certo? Mas aqui eu tenho a configuração que eu acabei de fazer para a moeda Monero. Como é que eu boto minha rig para funcionar nessa configuração? É só eu clicar aqui na opção rig, tá? E aqui na opção rig, eu clico aqui nesse lápis, aqui do lado direito da minha rig. Já tenho os dados da minha rig aqui. Eu só escolho aqui no miner o minerador que eu estou usando, que é o XMR Stack, AMD, NVIDIA CPU, esse cara aqui. E aqui embaixo, ó, eu escolho aquela configuração que eu fiz, que é essa Monero V7 Mining Pool turbinado, tá? Escolho aquela configuração que eu fiz e dou um OK. Quando eu dou um OK, olha o que vai acontecer. Eu vou dar um OK aqui, ele vai gravar, já vai mudar aqui na minha rig, ó. Tá? Vai mudar aqui na minha rig, tá? Já mudou aqui, ó, Monero V7 Mining Pool turbinado. Aí eu tenho que ir lá na minha rig e tenho de digitar miner lá para ver os resultados da mineração, para acompanhar os resultados da mineração. Toda essa configuração eu fiz no computador. Então, o passo que eu vou fazer agora lá na rig para ver ele minerando, de acordo com o que eu coloquei aqui, eu vou te mostrar na próxima etapa desse vídeo. Depois que você configurou o HiveOS para minerar Monero na Mining Pool Hub, é só você ir lá na sua rig de mineração e digitar miner. Quando você digitar miner e pressionar Enter, ele já vai começar o processo de mineração, já vai abrir o XMR Stack e ele vai usar todos os recursos que você tem. Se você tem placas NVIDIA, ele vai usar NVIDIA. Se você tem AMD, ele vai usar AMD. Se você tem o processador, ele vai usar o processador. Se você tem uma mistura desses, ele vai usar todos. Só que esse XMR Stack, ele é diferente dos demais para minerar. Para você ver o resultado da mineração, você tem algumas opções. Ó. Pressione H para ver o seu poder de mineração, R para ver o relatório de mineração, e C para ver se você está conectado a pool. Então eu vou pressionar H para ver o meu poder de mineração. Quando eu pressionei a tecla H, ele já mostrou que eu estou minerando com a CPU, minha CPU está com 51,8 hashes por segundo de mineração, e ele mostra também o poder de mineração de cada GPU, cada placa de vídeo, tá? E aí, eu pressionei a tecla H para ver o meu hash rate. Se você quiser ver o relatório de resultado de mineração, depois de um tempo, você tem de aguardar um pouquinho, é só pressionar R. Quando eu pressiono R, ele mostra o resultado aqui da mineração. É que tem de aguardar um pouquinho, porque aí ele vai dando o resultado de mineração de cada placa, tá? E se você quiser saber se está conectado a pool de mineração Mining Pool Hub, é só você pressionar C. Né? A letra C, ele mostra a sua conexão lá, ó, com a Mining Pool Hub. Então, esse minerador XMR Stack, ele é um minerador que, para você ver o resultado da mineração, você tem de pressionar essas teclas. H para ver seu poder de mineração, R para ver o relatório e C para ver a conexão. Isso não é um processo automático como a maioria dos mineradores, mas esse minerador é muito bom porque você pode ter placas de qualquer tipo, AMD, NVIDIA ou uma mistura, ok? Então, feito isso, é só você aguardar e acompanhar os resultados da mineração lá na Mining Pool Hub. Eu vou te mostrar aqui na tela que você pode ver que a minha rig está minerando. Eu posso vir aqui, ó, estou no HiveOS, clico em monitor aqui em cima, e ele já me mostra o consumo de energia 1,7 kW,
6,55 é o meu poder de mineração, kHz por segundo. Aqui está a minha mineração, e se eu for nessa opção aqui, estatística, stats, aqui eu consigo ver também graficamente os resultados da minha mineração no Hive OS. E para acompanhar mais resultados, você entra lá no site da Mining Pool Hub e faça como eu mostrei no início do vídeo, né? Então, este é o processo para minerar Monero na Mining Pool Hub, usando esse novo algoritmo Kryptonite versão 7, né? Usando a sua rig de mineração. Se você gostou, dê um like. Se quiser, inscreva-se aí no canal. Em breve eu farei um vídeo mostrando como se minera essa moeda Monero no Windows. Grande abraço, então, e até o próximo vídeo.